Quinta-feira, 23 de dezembro de 2021, 12h34. Quinta de luna cheia. Fragmento número 1, parte primeira. Aracy Mébius de Carvalho Guimarães Rosa. Todo mundo, eu acho, conhece o grande escritor brasileiro João Guimarães Rosa, autor de um dos maiores clássicos da literatura do Brasil, Grande Sertão Veredas. Mas talvez nem todo mundo sabe que esse livro foi dedicado a Aracy, sua segunda mulher, que ele chamava de Ara, mas que ficou mais conhecida nos arredores de Hamburgo como Anjo. E aproveito da série bonita que a Globo está passando, que espero tinha dado alguma vontade de conhecer mais sobre essa grande heroína do Brasil, que de outra forma acho que arriscaria ficar um pouco esquecida. Muito bom que a Globo fez, foi muito legal fazer isso, foi maneiro, e é um bom seriado pelo geral, mesmo que eu poderia falar muita coisa, mas aqui não é o caso. Assim, a ver se conseguimos fazer uma pequena introdução histórica, né? Dessa grande mulher. Em 1938, ela trabalhava no consulado brasileiro em Hamburgo, porque ela falava, além do português, claro, inglês, francês e alemão. Aí conseguiu ser contratada como secretária lá do consulado, né? Na oficina dos passaportes. E aquele ali é o ano em que ela conheceu Guimarães Rosa, que ainda estava casado. Naquela época, Aracy já tinha um filho e até já tinha um divórcio no México. México. Um esquema que virará um tópico de atrizes e starletes nos anos 60. Se pensa na Sophia Loren, sobre a qual eu poderia fazer uma matéria também, se pedido for, né? Nos anos 60 aí ficará mundialmente um lugar onde as pessoas iam para conseguir um divórcio. Mas Aracy, ela tipo pioneirizou essa prática com quase 25 anos de antecedência, o que já por si mesmo diz muito sobre a tempra e o caráter dessa mulher extraordinariamente indómita, e insubmissa. Beleza. Guimarães Rosa, naquela época, era cônsul adjunto, porque era muito trabalho lá no consulado, era muito pessoal se apresentando, aí foi colocado um reforço. E ele, em breve tempo, se deu conta que a sua secretária não estava fazendo tudo direitinho mesmo, na forma oficial, porque naquela época a perseguição nazista aos judeus crescia muito na Alemanha. E, ao mesmo tempo, o Brasil de Getúlio Vargas introduziu naqueles dias mesmo uma circular chamada era secreta mesmo, 1127, que proibia a entrada de judeus no Brasil. Só que proibia num sentido muito esperto, muito liso e muito maldoso, que é também típico da mentalidade da astúcia do Getúlio Vargas, que não queria dar visa para o Brasil, para judeus que queriam fugir, mas nunca disse direito de não fazer. Era mais para enrolar o cara lá, para que esse pedido nunca saísse, na verdade, sem ser denegado violentamente, mas fazer eles perder o tempo, inda e vinda, né? Parece até a coisa do dia de hoje, quando o brasileiro tem algum direito para sair que não sai, né? Mas isso ele fazia
com esses judeus que queriam fugir e ir embora da perseguição da Alemanha nazista, né? Na época liderada por Adolf Hitler. E assim, Araci se deu conta, claro, se deu conta, a ordem era clara, não dê visa, mas ela ficou indignada, ignorou essa ordem e passou a fornecer visto brasileiro a quem seja que for que pedisse. Ela dava tudo mesmo. E como o cônsul não assinaria nada, ela enrolava o próprio cônsul, porque embaralhava os vistos no meio da papelada que ele cotidianamente assinava. Se o velho se desse conta, estava salvando um monte de judeus por trâmite do trabalho de Araci. Guimarães Rosa, que era bem mais atento, jovem, inteligente, brilhante, como ele sempre foi, se deu conta logo do que ela estava fazendo e la apoiou imediatamente e apaixonou-se também naquela época plenamente por ela. E mesmo ele tinha preocupação e avertia ela, falando de tomar cuidado, porque os nazistas são perigosos. E realmente ambos naquela época passaram a ser investigados pelo serviço secreto alemão e pela que depois, né, passava a papelada e trabalhava junto com aquela que na época era a Gestapo-Polizei, ou conhecida vulgarmente vulgo Gestapo. E o governo Vargas, naquela época, diga-se de passagem, ainda tinha relações diplomáticas muito boas com a Alemanha, né? E assim, eles foram investigados por os dois, tanto por os alemãos que por os brasileiros, que se davam conta que alguma coisa não estava rolando direito, conforme eles queriam, né? Naquela época, Getúlio e o Brasil eram muito próximos da Alemanha, do Terceiro Reich, de Adolf Hitler. Porque o ditador brasileiro, como bom aluno de Mussolini que ele era, igual como seu mestre, almejava entrar numa aliança com a Alemanha nazista. Fato que não ocorreu por pouco. Tanto é verdade que Hitler já tinha enviado a Vargas, naquela época, várias, de metralhadora pesada MG-34, conhecida na época, será conhecida depois, no tempo da guerra, né, como a Serra de Hitler. Era a melhor metralhadora do mundo, feita em parte à mão, uma joia. Ainda hoje ela é muito boa e praticamente quase que insuperada. Toda a metralhadora seguinte alemã, até a MG-42-59, que é a mais popular hoje no mundo, deriva diretamente dela, mas ela era melhor. Mas enfim, eu poderia fazer uma matéria em cima disso também. Se me for pedido, eu posso fazer. E como também posso contar de casa de passagem que Adolf Hitler nem se chamava assim. O nome dele era outro, mas também eu posso dizer, posso fazer uma matéria se for pedido, né? Enfim, acontecia que, por aproximar o Brasil da Alemanha, enviava Hitler essa metralhadora, só que enviava por partes, completando as armas, passo a passo, que o Brasil dava passo em direção à aliança com aquilo que na época era chamado o Reich do 1000 anos. Essa aliança foi um acontecimento pelo qual faltou tão pouco que quando o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados em 1942, por causa principalmente dos ataques que os submarinos alemãos, os lendários U-Boot, que é uma short form de Unterwasserboot, atacaram os barcos brasileiros, aí o Brasil entrou do lado dos aliados também, porque os Estados Unidos pressionavam muito, e aí o Brasil depois, sabemos, né, do que lado que ele entrou. Mas quando isso aconteceu, para completar todas essas milhares de metralhadoras, que na verdade de fato ficaram completamente inúteis, faltavam só os gatilhos. Aí faltava pouco mesmo, né, para esse negócio todo acontecer.
Aí, voltamos ao nosso casal, ainda não casal, que já estavam se apaixonando. Ele se apaixonou logo, ela era muito bonita também, uma mulher de tanto valor, né? Uma mulher tão inteligente. Aí, ele foi denunciado, o Guimarães Rosa, como simpatizante de judeus e acabou fichado na polícia alemã, também por fazer declarações e ações antinazistas. A situação de Araci, que era uma secretária de embaixada, aí do consulado no caso, ela pertencia a um segundo escalão, para não dizer um terceiro, ela nem tinha a imunidade diplomática. Então, o risco que ela corria era bem maior, né? Porque se ela se apegassem, ela poderia ser morta ou internada em campo de concentração. Aí aconteceria algo. Veja, por exemplo, o livro imortal de Primo Levi, Sequestro de um Homo, se isso é um homem, né? Acho que é o título brasileiro, onde descreve o que acontecia lá naqueles campos infames, malditos que os nazistas fizeram para matar todo mundo que eles não gostavam. E diga-se de passagem, não era só judeu, né? Era principalmente comunistas, mas também homossexuais, anarquistas, muita gente, ciganos. Eles não gostavam de muita gente, queria matar todo mundo. Mas a Araci, mesmo frente a esses grandes riscos, ela não parava. Pelo contrário, seus estratagemas cresciam em ousadia. E ela, quanto mais difícil ficava a coisa, quanto mais judeu acabava ajudando, abrigando na casa dela, até era normal, e os escondia no banco de trás do carro consular para cruzar fronteiras, enquanto constava que ela estava fazendo curso de direção. Se ela for pega pelos alemães, não só arriscava muita violência, mas realmente arriscava a morte, né? Até arriscava a morte. Então, o que? Então, talvez é bom deixar aqui, por enquanto. Vamos ficar nessa. A primeira parte é que termina assim. Vou continuar logo na segunda parte o resto da história. E o que é mais importante, segura aí, porque vão ter também minhas considerações, que essa parte da história realmente é muito pouco. Eu, há 10 anos, nem sabia, quando cheguei aqui no Brasil, nem sabia que ela existia. Aí eu sei muito pouco. Aí essas são algumas notícias que eu coloquei, um mínimo básico para dar um enquadramento, mas o que mais importa seria chegar ao fim, né? Vai ter uma segunda parte, talvez uma terceira, e chega ao fim. E aí vem minhas considerações, que acho que é a parte mais interessante, mas eu não podia começar pelo fim, tentei começar pelo começo, né? Assim, por enquanto, vamos deixar aqui. Tem muitos casos para contar, realmente bem interessante. Um caso que ficou especialmente famoso. Quantos judeus ela ajudou? Ninguém sabe, ou pelo menos eu não sei. Sei que foram muitas dezenas, mas acho centenares e até milhares. Eu não sei exatamente quanto milhares, se chegou a ser mais de 1000, não sei, ou quanto mais foram centenários foram. Ela salvou centenares de vidas e milhares. Foi uma grande mulher, muito destacada, é pouco, ela foi absolutamente demais. Grande pessoa, grande heroína brasileira, que é importante que o povo brasileiro lembre e se confronte com ela, tome ela como exemplo, porque também se a história fica no passado e nada acrescentam para nós, elas devem acrescentar. Tudo que aconteceu no passado pode acontecer de novo, e é por isso que a gente tem que estudar e conhecer.
E as boas atitudes dessas pessoas, no caso Araci, Mébius de Carvalho Guimarães Rosa, são atitudes que a gente tem que tomar, ter sempre presente, tá ligado? E tentar realmente sacar o proveito da lição que os acontecimentos do passado nos trazem, porque de outra forma é um exercício inútil, que não pode ser. Aí espero que ter agradado nesse começo, vai ter uma segunda parte ainda com a história dela, depois vem aí minhas considerações finais, que acho que é a parte mais importante. Só segurar mais um pouco. No caso, eu já vou deixar todo mundo um Feliz Natal e não penso que precise próspero ano novo, porque espero que a gente vai se falar, se ouvir de novo. Mas, de qualquer caso, eu deixo um grande abraço para todos vocês. Tchau!